Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bíblia Talk. Seja bem-vindo de volta para mais uma lição sobre o nosso estudo sobre a Carta aos Hebreus. Hoje nós estamos na lição de número 11, que traz como título Os Heróis e Testemunhas da Fé. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, eu gostaria de pedir para que você curtisse esse vídeo, se inscrevesse no nosso canal e deixasse aí no comentário de onde você está assistindo esse vídeo. Mas faça isso agora, não deixe para depois, porque depois você pode se esquecer e você não faz ideia do quanto isso ajuda aqui no engajamento do nosso canal. O texto de referência dessa lição está lá em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 13 ao versículo 16. Hoje nós estamos fazendo a segunda metade desse capítulo. No vídeo anterior, na semana de número 10, na lição de número 10, nós fizemos a primeira parte desse capítulo 11 e hoje nós vamos terminar ele. Então, nosso texto de referência está aqui em Hebreus capítulo 11, do versículo 13 ao 16. E o versículo do dia está em Hebreus capítulo 11, no versículo 13, que diz assim: Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus capítulo 11, no versículo 13. E nós também temos a verdade prática, a verdade aplicada dessa lição. A verdade aplicada diz assim: a confiança em Deus leva pessoas simples e improváveis a se tornarem gigantes vivendo o extraordinário divino. Tudo certo até aqui? Então agora nós vamos continuar de onde nós paramos na semana passada. Eu não sei se você sabe, mas Hebreus capítulo 11, ele é um dos capítulos mais conhecidos, não apenas aqui no livro de Hebreus, mas talvez em toda a Bíblia. Ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé, porque Hebreus capítulo 11, ele documenta, ele lista o nome de 16 pessoas. E depois o autor da carta aos Hebreus, ele vai mostrar outras pessoas, ele vai falar de outras pessoas sem citar o nome dessas pessoas, homens e mulheres, que foram exemplos de pessoas que usaram a sua fé de maneira extraordinária. Na semana passada, quando nós começamos esse capítulo 11, nós falamos sobre como há uma distinção entre tipos de fé na Bíblia, porque existe uma diferença, por exemplo, a fé salvadora, que está lá em Hebreus capítulo 2, no versículo 8, que fala sobre como pela graça e pela fé nós somos salvos. E isso não é um mérito que vem de mim ou de você, não é uma coisa nossa, isso é um dom de Deus para que nós não venhamos nos gloriar por causa disso. É simplesmente pela graça e pela fé em Jesus Cristo. E não é por obras, porque ninguém consegue alcançar a salvação pelo seu mérito próprio, pela sua vontade própria. Então o ponto de entrada para a família de Deus é exercitar essa fé em Jesus, para que nós possamos nascer de novo, para que você possa ser salvo. E então, essa salvação, ela vem através da fé, confiando no que Cristo fez lá na cruz do Calvário por mim e por você. Nenhum de nós estávamos lá. Então, nós acreditamos pela fé que o que Jesus fez na cruz foi suficiente para pagar pelos meus e pelos seus pecados. Foi suficiente para pagar pelo pecado do mundo inteiro. E todos que creram nele, todos que acreditaram nesse sacrifício pela fé, eles receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Então essa é a fé salvadora que nós estamos vendo aqui no livro de Hebreus. Só que a Bíblia também vai nos trazer um outro tipo de fé, que é o dom de fé. Nós falamos sobre isso na semana passada também, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Lá nós vamos ver uma série de dons que vão aparecer ali listada, que Paulo está listando. E um desses dons que aparecem lá é o dom da fé. E esse é como se fosse um extra de confiança que essa pessoa recebe de Deus para poder confiar nele nos momentos mais difíceis da sua vida. Então algumas pessoas recebem um extra de fé, e esse é bem diferente da fé salvadora que nós vimos anteriormente. Esse é o dom da fé para confiar em Deus além das probabilidades. E então nós falamos sobre o viver pela fé. E é sobre isso que o capítulo 11 de Hebreus está falando. Como todos nós precisamos confiar em Deus e ter confiança no Senhor nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando nós não sabemos como que vai ser o fim da nossa história, nós estamos completamente sem saber o que vai acontecer. Então nós exercemos a nossa confiança em Deus. Então a fé basicamente é confiar. Confiar no quê? Confiar nas promessas, na fidelidade de Deus. Então aqui em Hebreus ele vai justamente listar para a gente no capítulo 11
Essas pessoas que foram grandes exemplos para mim e para você. Exemplo de quê? Exemplos de pessoas que confiaram, que tiveram fé em Deus, independente da circunstância que elas estavam passando. E existe uma razão pela qual o nome dessas pessoas está listadas aqui. Está listado nome por nome, porque nós devemos conhecer um pouquinho a história de cada um deles. E se você conhecer um pouquinho só a história de cada uma dessas pessoas, você vai ser encorajado na sua própria caminhada de fé, porque você vai ser inspirado pela fé que eles demonstraram. Então, em resumo, esse é o objetivo por trás do capítulo 11 aqui de Hebreus. É como se o escritor da carta aos Hebreus ele estivesse listando todos esses nomes, todas essas pessoas e dizendo: vocês estão vendo essas pessoas, vocês estão vendo o que essas pessoas conseguiram conquistar, a confiança que elas tiveram em Deus. Então, que nós possamos ser encorajados por esses testemunhos na nossa própria caminhada de fé. E como eu também falei na semana passada, a fé ela envolve você ver o que é invisível. Existem 8 citações bíblicas aqui nesse texto com aspectos de visão ou de vista que é mencionado aqui em relação à fé. E isso é muito interessante porque o apóstolo Paulo ele vai escrever lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18, que nós devemos fixar os nossos olhos não naquilo que nós vemos, mas naquilo que é invisível. Porque ele diz que aquilo que nós conseguimos ver, o que nós enxergamos, é uma coisa temporária, é efêmero, é passageiro. Mas aquilo que não se vê, aquilo que é invisível, é eterno. Então, em outras palavras, ele está dizendo que a nossa relação, até mesmo de fé com Cristo, ela não é baseada em um Deus que nós estamos enxergando, mas a nossa fé ela é baseada naquilo que é invisível, porque o nosso Deus é invisível. E nós acreditamos em várias coisas invisíveis. Nós acreditamos que o céu existe, nós acreditamos que Deus existe, nós acreditamos que Ele criou os céus e a terra com o poder da sua palavra. E isso é Hebreus capítulo 11, porque o autor de Hebreus ele começa justamente falando sobre a criação do mundo. Porque para aqueles leitores daquela carta, e para mim e para você nos dias de hoje, se nós conseguirmos acreditar que Deus criou os céus e a terra, que Ele é o criador do universo, nós temos a base para a nossa fé. Porque quando se acredita que Deus é o criador do universo, então não existe mais nada que seja mais difícil, seja mais complicado que a criação do próprio universo. Então, para esse Deus, não existe impossível. Então aí começa a nascer a esperança, começa a nascer uma fé que não tem limites. Então, tudo isso é sobre acreditar no que a gente não consegue enxergar, naquilo que a gente não consegue ver, confiando e colocando a nossa confiança num Deus que ele não é visível para nós, mas sabendo que um dia eu e você, nós veremos a Ele face a face. O apóstolo Paulo também fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, que nós conheceremos plenamente, nós conheceremos Deus plenamente assim como nós somos conhecidos por Ele. Mas até esse dia, onde nós estaremos diante dEle, nós precisamos de algo precioso, que é a nossa fé, que não repousa sobre as coisas que são visíveis, que são tangíveis, mas ela repousa naquilo que é invisível, porque as coisas que são tangíveis, elas são temporárias, e tudo isso é temporário, mas aquilo que não se vê é eterno. E eu não sei se você se lembra, mas na semana passada eu falei também que a fé ela não é apenas um sentimento, uma coisa que você sente, alguma coisa que você pensa. Eu disse que existe sempre uma ação por trás da fé, e eu dei alguns exemplos como está aqui no próprio texto bíblico que nós estamos estudando. Abel, ele ofereceu. Noé, o que Noé fez? Qual foi a ação por trás da fé de Noé? Noé construiu a arca. E qual que foi a ação atrás da fé de Abraão? Abraão foi, ele começou a caminhar, ele começou a andar. Então nós temos esse verbo de ação toda vez que nós estamos falando sobre a fé aqui no capítulo 11. Então essa é a fé em ação. É assim que nós deveríamos colocar a nossa fé em ação. Porque a fé ela não é simplesmente você se sentar e esperar que Deus faça algo por você. Deus realmente quer que eu e você nós coloquemos a nossa fé em ação para que nós possamos acreditar nele, acreditar nas promessas que ele fez para nós. Então hoje nós vamos expandir essa lista um pouquinho mais. Nós vamos falar de mais alguns nomes que quando nós olhamos para a vida deles, a história deles, a fé deles acaba construindo também a nossa fé na nossa jornada. E assim nós vamos ao primeiro tópico dessa lição que traz como título Heróis Pré-Diluvianos. Esses heróis pré-diluvianos, eles foram aqueles que viveram antes do dilúvio, isso é,
aquelas pessoas que viveram antes do capítulo 6 do livro de Gênesis. E o autor aqui da carta aos Hebreus, ele acaba usando essas pessoas como exemplo de fé e de integridade. Essa lista que o autor da carta aos Hebreus ele faz é uma lista em ordem cronológica. Então, a primeira pessoa, o primeiro nome que vai aparecer aqui nessa lista é o nome de Abel. E nós já falamos brevemente na lição anterior um pouquinho sobre a vida de Abel. O que nós sabemos sobre Abel? Abel ele é o primeiro nome nessa lista de heróis da fé. O nome Abel, em hebraico, ele significa sopro, efêmero. E ele é o segundo filho de Adão e Eva, sendo assim, então, o irmão mais novo de Caim. Ele ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o do seu irmão Caim, e ele foi aprovado como justo diante de Deus, como nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 4, no versículo 4. A aceitação da oferta dele está ligada ao fato de que Deus aceitou primeiro a pessoa de Abel, e não a oferta que ele estava trazendo. Porque o ofertante ele é sempre mais importante do que a própria oferta. E teoricamente, no campo das ideias, na semana passada nós falamos que Abel ele seguiu o método prescrito por Deus para o sacrifício. Ele ofereceu os primogênitos do seu rebanho, enquanto Caim ofereceu os frutos da terra, o que o Senhor ele não aceitou. E uma outra coisa que eu deixei muito claro na semana passada é que a Bíblia sugere que o sacrifício de sangue ele foi introduzido por Deus quando ele matou o primeiro animal lá no Jardim do Éden, para usar ali o couro para fazer as vestes para Adão e Eva, após o pecado deles, após eles terem caído no pecado. E isso indicava que a expiação para os pecados, ela começa ali antes mesmo de existir a lei de Moisés. Então, teoricamente, Abel ele é honrado pela sua fé e pela sua obediência ao método de Deus, enquanto Caim ele tenta se aproximar de Deus com o fruto do seu trabalho, representando então uma tentativa de alcançar, de encontrar a Deus, de alcançar o coração de Deus através das nossas obras, o que não é possível porque através das nossas obras, através do nosso trabalho próprio, nós jamais vamos conseguir alcançar a salvação e a expiação dos nossos pecados. Ou até mesmo como um dos nossos inscritos aqui no canal, o nosso irmão Nailson Lira, ele comentou no nosso último vídeo, na lição de número 10, que o motivo pelo qual Deus não aceitou a oferta de Caim talvez tenha sido porque ele pegou qualquer fruto, ele não pegou a primícia, ele foi lá, pegou qualquer fruto da terra e levou para oferecer para Deus, e Deus não aceitou. Então, os motivos para Deus não aceitar a oferta de Caim, elas podem variar de formas infinitas, e infelizmente a gente precisa ficar apenas no campo das ideias, porque a Bíblia não traz uma solução para esse tema. Mas o resultado é que Caim, na sua raiva, na sua ira, no seu ciúme do seu irmão, ele acaba matando Abel, cometendo ali então o primeiro assassinato que é registrado na Bíblia Sagrada. E apesar da sua morte, o sangue de Abel ele continua falando. Ele continua sendo um exemplo de fé e de obediência a Deus, porque Abel ele padeceu, ele morreu por fazer aquilo que era correto. E é por causa disso que ele alcançou testemunho diante de Deus, e ele está aqui no livro de Hebreus, no versículo 4. E o próximo nome na nossa lista aqui no capítulo 11 de Hebreus é o nome de Noé. Assim como Abel, Noé também recebeu testemunho de ser uma pessoa justa, conforme nós vemos lá em Gênesis capítulo 6, no versículo 9. O versículo 7 aqui do capítulo 11 de Hebreus diz assim: Pela fé Noé, quando avisado sobre as coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Agora é interessante porque no livro de Gênesis, Noé ele vai receber 5 capítulos contando a sua história. E aqui em Hebreus capítulo 11, nós vamos ver que ele recebe apenas um único versículo, a vida resumida dele em um versículo. O apóstolo Pedro, quando ele escreve sua epístola, a epístola de 2 Pedro capítulo 2, no versículo 5, ele chama Noé de pregador de justiça. E eu acho muito interessante que o apóstolo Pedro ele tenha considerado Noé como sendo um pregador de justiça, porque no ministério inteiro de Noé, como sendo um pregador de justiça, como o apóstolo Pedro diz, ele conseguiu salvar apenas 8 pessoas, e essas 8 pessoas eram membros da sua própria família. Então essas 8 pessoas foram as pessoas que foram salvas na arca.
Pela fé, Noé, ele confiou em Deus e construiu uma arca em resposta ao que Deus tinha falado para ele. E aí você pode me perguntar como que isso é um exercício de fé tão grande para ser listado como sendo um herói da fé? Porque Deus diz para Noé que vai julgar o mundo, que vai destruir o mundo com um dilúvio. Porque a Bíblia diz que a humanidade ela estava perdida, completamente perdida. Ela tinha ficado tão ruim, a humanidade tinha ficado tão ruim que eles eram maus o tempo todo. Então Deus diz para Noé, eu vou trazer um julgamento sobre essa terra, mas quero que você construa uma arca. Nós sabemos que muitas pessoas acabaram perdendo as suas vidas por causa desse dilúvio. E outras pessoas podem até começar a questionar por que Deus salvou apenas uma família. Mas, na verdade, a resposta é que Deus ofereceu uma arca para salvar todas as pessoas que quisessem ser salvas. Só que as únicas pessoas que acreditavam foram a família de Noé. Então, apenas 8 pessoas no total foram salvas. Mas o propósito da arca era para salvar quantas pessoas quisessem ser salvas. Mas aquelas pessoas levantaram o punho para Deus. Elas zombaram de Deus e é justamente por causa disso que elas pagaram a consequência. Qual consequência foi essa? A consequência de perderem as suas próprias vidas. A verdade é que Deus não quer que ninguém se perca, mas Ele quer que todos se salvem, e é por causa disso que Ele oferece a arca. A arca foi um instrumento de salvação para aquelas pessoas. E se você olhar lá para o livro de Gênesis, lá no relato de Gênesis, você vai perceber que demorou muito tempo para aquela arca ser construída. A Bíblia nos leva a entender que foram cerca de 100 anos para aquela arca ficar pronta. E nós precisamos imaginar o que estava acontecendo ali naquele tempo. Eu acredito que Noé ele se tornou motivo de risada, de piada da vizinhança onde ele estava vivendo. Porque quando você olha para o relato de Gênesis, você vai perceber que não existia chuva, nunca tinha chovido ainda na terra, como você pode verificar lá em Gênesis capítulo 1, no versículos 6 e 7. Em Gênesis capítulo 2 fala sobre um sistema de neblina que subia da terra. Então essa era a única maneira que Deus usava para regar a terra. Então até esse momento de Noé não havia caído uma gota de água como chuva na terra. Então nós nos deparamos com Noé, usando 100 anos da vida dele para construir essa arca, falando para todo mundo, avisando todos os seus vizinhos para que eles pudessem entrar na arca porque iria chover. E todos eles olhavam para a cara de Noé e falavam, o que é chuva? E eu imagino Noé sendo uma pessoa simples, respondendo para aquelas pessoas que estavam perguntando para ele o que era chuva. E ele respondia, olha, eu também não sei o que é chuva, mas Deus me falou que vai cair água do céu e vai encher a terra, e se vocês não entrarem na arca, vocês vão morrer afogados. Mas eles continuaram zombando de Noé. E Noé continuou construindo aquela arca pela fé, confiando em algo que nunca tinha acontecido antes na história. Mas Deus havia dito para ele que traria o dilúvio. Então Noé, ele exercita a sua fé, ele confia em Deus e ele acaba construindo essa arca, mesmo diante da zombaria daquela sociedade, mesmo diante de toda a perseguição que ele estava passando ali na sua própria época. E uma coisa que eu e você nós precisamos entender é que esse mesmo Deus, ele ainda está procurando por homens e mulheres que estejam dispostos a servir a Deus de verdade, mesmo diante da zombaria e das perseguições que nós podemos enfrentar hoje em dia. Deus ele está procurando pessoas que confiem nele. Deus está procurando pessoas que acreditem no seu poder e pessoas que não se importem tanto com o que as pessoas estão dizendo, com o que as pessoas estão zombando por causa da fé que eles têm em Cristo. O que nós precisamos é nos manter firmes nessa rocha. Nós precisamos estar firmes no Senhor. E assim nós vamos ao segundo tópico dessa lição que traz como título os patriarcas como heróis. E o primeiro patriarca que nós vamos ver listado aqui pelo nome é o nome de Abraão. Abraão ele é um dos exemplos mais destacados aqui nesse capítulo 11, porque nós vemos que existem muito mais versículos falando sobre Abraão do que qualquer outra pessoa que foi listada aqui no capítulo 11. E isso jamais poderia ser diferente, porque ele é considerado o pai da fé. Ele foi considerado o pai da fé devido à sua obediência em Deus, devido à sua confiança nas promessas de Deus e na disposição dele de sacrificar tudo o que ele pudesse em resposta a esse chamado que ele recebeu de Deus. A sua vida nos ensina sobre a importância de confiar em Deus mesmo quando as promessas elas parecem distantes ou até mesmo impossível de serem cumpridas nas nossas vidas. E talvez ele seja um dos mais importantes aqui de todos esses nomes que são relatados dentro desse capítulo, porque ele é considerado o pai da fé. Abraão ele é considerado o pai da fé para os cristãos
ele é considerado o pai da fé para os judeus. Ele é tão importante que até os muçulmanos consideram ele o pai da fé. E como que a história dele começa? Como que a história de Abraão começa? Abraão, ele era um pagão gentil que adorava deuses estranhos lá numa cidadezinha chamada Ur. Essa cidade está a aproximadamente 240 quilômetros sudeste da antiga cidade da Babilônia. E Abrão, que se tornaria Abraão, Deus aparece para ele lá nessa cidade de Ur dos Caldeus. E Abraão, como todas as outras pessoas, como todos os outros homens ali daquela região, ele era um pagão. E nesse momento da história ainda não existe judeus, não existe a raça judaica, não existe o povo judeu. Abraão, ele vai ser o primeiro judeu. E é a partir da semente de Abraão que vai nascer essa raça, que vai nascer a nação de Israel, que vai nascer os judeus. Mas nesse momento da história, ele é apenas um homem pagão adorando vários deuses estranhos lá nessa cidadezinha de Ur, que é o antigo território dos caldeus. Então aqui está ele lá fazendo o que um pagão faz, todo desavisado, sem entender, sem ter nenhum relacionamento com Deus. E Deus aparece para ele e chama ele para sair de onde ele está vivendo, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 12, e diz que quer que ele vá para um lugar onde ele ainda iria lhe mostrar, um lugar que ele nunca tinha ido. E ele diz que aquele lugar seria a terra de Canaã. E é muito interessante porque Deus não fala para Abraão aonde fica Canaã. Deus não passa para ele nenhuma direção de como chegar a essa cidade. E como todo homem faria, Abraão não pede para Deus a explicação, não pede a direção. Ele simplesmente junta as coisas dele e começa a andar. Ele começa a andar sem direção, sem um rumo, sem um destino. E é interessante saber que Canaã é o antigo nome de Israel, porque até aquele momento aquela terra era ocupada pelos cananeus. Eram os cananeus que viviam lá. E o que a gente fica pensando é como que ele andou, para onde ele andou. E eu acho que ele seguiu o caminho natural, porque era natural naqueles dias que ele seguisse as rotas comerciais. E eu acho isso maravilhoso porque às vezes a gente fica pensando que Deus vai falar conosco de uma maneira sobrenatural. E eu acredito no sobrenatural de Deus. Eu já vivi o sobrenatural de Deus muitas vezes na minha vida, mas muitas vezes Deus vai usar de maneiras naturais para falar conosco. E a gente fica sempre esperando, procurando por sinais sobrenaturais, sendo que Deus já está falando. O que nós precisamos fazer na nossa vida é o que Abraão fez. Abraão começou a andar. Se você estiver no caminho errado, Deus ele vai aparecer para você, ele vai te dizer o que está acontecendo de errado. Mas o que nós precisamos é começar a agir, nós precisamos fazer o máximo que nós podemos até que Deus nos mostre o contrário. Só que agora nós vemos também uma pequena falha na caminhada de fé de Abraão, porque a Bíblia nos diz que quando ele começa a andar pelo Eufrates, ele chega a uma cidade chamada Harã e ele acaba ficando por lá. É como se ele tivesse chegado ao entendimento que ele não sabia para onde ele estava indo. Então, se ele não sabia para onde ele estava indo, ele ficaria lá em Harã. Então, ele não ficou lá por um dia, ele não ficou lá por uma semana, ele não ficou lá por um mês. A Bíblia diz que ele ficou lá em Harã por 25 anos. E então, depois que o pai dele morre, depois que o pai de Abraão morre, Deus aparece novamente para Abraão e reitera para ele o chamado dizendo, olha, eu quero que você continue a sua caminhada para Canaã. E o que Abraão faz é pegar uma estrada antiga, uma estrada de comerciantes antiga, de Damasco, que cortava ali Damasco, Síria, e continuava até chegar em Canaã. Então, quando ele chega em Canaã, Deus fala para Abraão, Abraão, pode parar de andar. Você chegou no seu destino. Agora você pode parar a sua jornada. E uma das coisas que me chamam a atenção aqui nesse texto bíblico, e justamente no fato dele ser um dos heróis da fé, é que durante essa caminhada que ele fez até chegar na terra prometida, até chegar em Canaã, Abraão ficou parado por 25 anos. E nós sabemos isso por causa dos relatos que estão lá em Gênesis. Não existe um relato disso lá em Hebreus capítulo 11. Mas sabe o que Deus admira em Abraão? Ele está listado aqui no capítulo 11 como um dos heróis da fé, porque ele simplesmente obedeceu a Deus. E mesmo que durante 25 anos Abraão tenha ficado parado, sem andar em direção àquela terra onde ele tinha chamado por Deus para ir, Deus não se lembra disso. E o que Deus se lembra? Deus se lembra que Abraão eventualmente chegou no local onde ele deveria estar. E isso é um lembrete para mim e para você no dia de hoje.
porque é Deus que vai nos ajudar todos os momentos da nossa caminhada para que nós possamos cumprir o bom propósito que Ele colocou nas nossas vidas e nos levar onde Ele quer que nós estejamos. Então, na vida de Abraão, nós podemos ver 3 grandes testes que ele precisou enfrentar. E o primeiro grande teste que ele precisou enfrentar foi abandonar toda a sua vida para trás. Ele largou mão da sua cultura, ele deixou toda a sua parentela para trás. E ele começa a caminhar em direção ao seu chamado, em direção ao seu propósito. Você sabe o quanto que Abraão precisou andar para chegar até o local que ele precisava chegar? Ele andou aproximadamente 2.250 quilômetros. Nós não sabemos se ele fez esse caminho, esse percurso totalmente a pé, ou se ele fez esse percurso montado em um animal. Mas nós estamos falando de 2.000 anos antes de Cristo. Não existia Uber nessa época. Então são cerca de 1.287 quilômetros de Ur até a cidade de Harã, e então mais 964 quilômetros de Harã até Canaã. Então ele vai percorrer cerca de 2.250 quilômetros para um lugar onde ele nunca tinha ido na vida dele, e um local onde ele não fazia ideia para onde ele estava indo. E só por isso já é um grande ato de confiança em Deus. Isso já é um grande ato de obediência e fidelidade a esse Deus. E o segundo grande teste da vida de Abraão foi que na sua velhice ele teria que confiar em Deus, que Deus lhe daria um filho. E o terceiro grande teste da vida dele vai ser de confiar em Deus, quando Deus diz para ele que ele precisava entregar, sacrificar o seu próprio filho, aquele filho que ele sempre quis. Então, Hebreus capítulo 11, do verso 8 a 21, vai destacar para mim e para você a vida de Abraão como sendo esse exemplo supremo de fé. Ele partiu sem saber o seu destino, ele viveu como um estrangeiro na terra prometida e ele esperava por uma cidade celestial. E mesmo quando ele já estava com a sua idade avançada, ele confiou em Deus que Deus lhe daria o filho que havia prometido. E quando ele foi testado, ele estava disposto a sacrificar esse filho, Isaque, e ele acreditava que Deus ele poderia ressuscitar Isaque caso fosse preciso. Abraão e todos os seus descendentes, eles viveram pela fé. Eles buscavam por uma pátria que não era terrestre, era uma pátria celestial. E eles demonstram para mim e para você um total compromisso com Deus, um total compromisso com as promessas de Deus. E desde o início, quando Abraão ele começa a sua jornada, desde que ele sai da onde ele estava, de Ur dos Caldeus, ele jamais desejou voltar para lá. E quais são os próximos nomes na lista? Os próximos nomes são Isaque, Jacó e José. Então nós vamos falar agora um pouquinho sobre esses nomes. Eles são os números 5, 6 e 7 nessa lista que nós estamos estudando hoje. E cada um deles recebeu um versículo aqui no capítulo 11 de Hebreus. E o primeiro versículo fica aqui em Hebreus, capítulo 11, no versículo 20. E isso é tudo o que Hebreus vai falar sobre Isaque. Diz que ele abençoou os seus filhos em relação ao seu futuro. Então ele abençoa Jacó e Esaú. E então no próximo versículo, no versículo 21, diz a mesma coisa sobre o filho dele, o filho Jacó. O versículo 21 diz assim: pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, isso é, Efraim e Manassés, seus netos, e adorou apoiado na extremidade do seu bordão. Então a única coisa comum entre eles dois é que eles fazem as mesmas coisas e isso acaba com que eles sejam mencionados como sendo heróis da fé. E o que eles fazem? Isaque abençoou seu filho Jacó e Esaú, e aí depois diz que Jacó ele abençoou os filhos do seu filho José, que eram seus netos Efraim e Manassés. Então nós vemos que esses foram homens que foram intencionais em abençoar os seus filhos. Eles abençoaram a próxima geração. E de todas as muitas coisas que eles fizeram na Bíblia, quando você olha os relatos das histórias deles, o que faz com que eles sejam listados aqui como heróis da fé é o fato que eles abençoaram pela fé o futuro dos seus filhos. E isso estabelece um exemplo para mim e para você nos dias de hoje. Porque, novamente, essas pessoas elas estão listadas aqui para nos inspirar. Essas pessoas elas devem estabelecer um exemplo para as nossas vidas. E mesmo que esses homens tenham sido patriarcas, esse exemplo também serve para mulheres. Porque como pais nós devemos orar pelos nossos filhos, nós devemos abençoar os nossos filhos e confiar pela fé que Deus vai cuidar deles no futuro. Que Deus vai usar a vida deles no futuro, que Deus vai proteger eles, que Deus vai vigiar sobre eles, mesmo quando nós não podemos estar por perto. Nós devemos entregar a vida deles a Deus,
porque eles são de Deus. E só isso, meu irmão e minha irmã, já requer muita fé. E essa era a herança mais importante que os filhos poderiam receber lá naquela cultura judaica. E até hoje os pais judeus, eles ainda oram pelos seus filhos dando a bênção patriarcal. Então, quando um pai judeu ele está orando, abençoando o seu filho, ele começa dizendo que Deus faça de você como Efraim e Manassés. E aí, se ele estiver orando por uma filha, ele diz que Deus faça de você como Sara, Rebeca, Raquel e Lia. E a segunda parte dessa bênção, ela é a mesma, tanto para meninos quanto para meninas. E ele diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor mostre o seu favor e seja gracioso para você. Que o Senhor mostre a sua bondade e conceda para você a paz. Então essa é a bênção patriarcal que o pai judeu, até nos dias de hoje, ele dá tanto para o seu filho quanto para a sua filha. E aí nós vamos para o versículo 22 que diz assim: pela fé José, no final da sua vida, mencionou a saída dos israelitas do Egito e deu instruções sobre os seus próprios ossos. E isso é tudo que vai falar sobre José aqui em Hebreus. E para você talvez que seja novo de Bíblia, esse não é o José pai de Jesus. Esse é o José de Gênesis, e aproximadamente 1/3 lá do livro de Gênesis é dedicado a esse José. E ele era o filho favorito do seu pai. E eu tenho uma filha só, né? Então eu só tenho uma filha. Mas na regra geral, nós sabemos que nós não devemos ter filhos favoritos. Mas Jacó, infelizmente, amava muito a José e acaba fazendo para ele uma túnica, né? A famosa túnica colorida, que ficou tão famosa na história. Cada vez que José aparecia com aquela túnica, os irmãos dele ficavam enciumados, eles ficavam ressentidos. E então, uma vez, José ele acaba com 17 anos contando um sonho que ele teve especial para os seus irmãos. Então ele tinha sonhos especiais, ele tinha um casaco especial. E aí os seus irmãos acabam decidindo fazer algo a respeito daquilo lá, que já estava incomodando eles. Então eles jogam José dentro de uma cova, depois vendem ele como escravo. E depois disso eles voltam para casa mentindo para o pai deles, dizendo que José tinha sido atacado por um animal selvagem. Só que Deus ainda não tinha terminado a sua história com José. Então ele é vendido para o Egito. Lá no Egito ele passa por muitas coisas ruins acontecem na vida dele. Mas ele permanece fiel a Deus, ele continua determinado na sua fé em Deus. E no final de tudo, Deus promove ele a uma posição de poder e José, então, ele consegue salvar toda a sua família e muitas outras pessoas da fome. E aí, lá no finalzinho da sua vida, já quando ele estava para morrer, ele vai fazer um pedido muito especial. Ele faz um pedido que os seus ossos sejam levados de volta para a terra prometida, quando os israelitas saíssem do Egito. E esse pedido ele é mencionado lá no final do livro de Gênesis e ele é cumprido lá em Êxodo, no capítulo 13, no verso 19, quando Moisés ele leva os ossos de José quando ele sai do Egito. Então foram quase 400 anos depois, os ossos de José eles são enterrados lá em Siquém, na terra prometida, conforme registrado em Josué, capítulo 24, no versículo 32. E isso mostra para mim e para você a fidelidade de Deus. E isso nos mostra que mesmo que passem anos, mesmo que passem 400 anos, a promessa de Deus ela continua a mesma e ela se cumpre nas nossas vidas quando nós exercemos a nossa fé. E o que eu acho muito interessante é que José ele não entendia completamente o que estava acontecendo. Mas o que aconteceria é que haveria 400 anos de escravidão, porque a Bíblia diz que depois que José morreu, e depois que o faraó com quem ele servia também morreu, o próximo faraó que assume o trono, ele não estava favorável, ele não era favorável ao povo hebreu. Então o povo hebreu acaba sendo escravizado. A própria família de José, eles acabam sendo escravizados. Eles desceram para escapar da fome em Israel e acabaram sendo escravizados lá no Egito. E durante esses 400 anos que eles passaram lá no Egito como escravos, aquelas 70 pessoas que tinham saído de Israel para ir para o Egito, para fugir da fome, acabaram se tornando em 3 milhões e meio de pessoas. Sinceramente, eu não sei se o José ele tinha noção de tudo que aconteceria na história. Talvez ele soubesse parte disso, talvez isso tenha sido revelado para ele através do Espírito. Mas ele disse, eu quero que vocês levem os meus ossos de volta para minha terra natal. Aí se nós olharmos lá em Gênesis, no capítulo 50, e em Êxodo, capítulo 13, no verso 19, nós vemos que Moisés, ele leva os ossos de José com ele, quando os hebreus, finalmente conseguem sair lá do Egito. Só que, entretanto, todavia, Moisés, ele também não entra na terra prometida, e ele entrega os ossos para Josué.
E lá em Josué, no capítulo 24, no versículo 32, os ossos de José, eles são enterrados em Siquém. Então foram quase 400 anos após a morte de José que os seus ossos foram finalmente enterrados lá na terra natal dele, em Siquém, na terra prometida. E aí, naturalmente, tem muitas questões que aparecem dentro da minha cabeça. E a primeira delas poderia ser: quem era o responsável por manter e guardar esses ossos durante todos esses anos? Porque eu tenho certeza que se eu desse essa instrução para qualquer pessoa da minha família, depois de 400 anos, eu tenho certeza que os meus ossos estariam em alguma lixeira de recicláveis por aí. Mas na história de José, nós vemos que por alguma razão, na providência de Deus, ele garantiu que ao longo de gerações subsequentes, o desejo de José ele fosse cumprido e os ossos dele fossem enterrados lá na terra prometida. E é justamente por isso que ele é citado aqui em Hebreus no capítulo 11, porque ele foi um homem que estava olhando para frente, ele estava olhando para o futuro. Então o exemplo de fé de José, ele é um exemplo maravilhoso para mim e para a sua vida no dia de hoje, porque é o exemplo de alguém que viveu a vida para algo que era importante. E eu e você, nós precisamos também viver para algo que é importante. Então José ele é um exemplo maravilhoso de um homem de fé. Então eu encorajo você a voltar à Bíblia e ler ali a última parte do livro de Gênesis, porque ali você vai ver que é uma parte completamente dedicada ao exemplo maravilhoso dele. E assim nós vamos ao terceiro tópico dessa lição, que traz como título Profetas, Juízes como Heróis. E por que que esses homens eles são importantes? Por que que eles são considerados heróis aqui no capítulo 11? Esses homens eles são considerados heróis porque eles enfrentaram o perigo e muitos deles acabaram morrendo esperando pela promessa futura. E os próximos nomes que nós vamos ver nessa lista são os nomes dos pais de Moisés. Eles estão lá no versículo 23 que diz: pela fé os pais de Moisés o esconderam por 3 meses após o seu nascimento, porque viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Então vamos ver aqui o versículo 24 a 28 que diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou-se a ser chamado de filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado como povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado por um curto período. Ele considerou a desonra pelo amor de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque olhava adiante para a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse nos primogênitos de Israel. Então, esses são os versículos do verso 24 até o versículo 28. Então, quando nós estamos falando sobre Moisés, nós precisamos entender que ele cresceu como uma criança que estava cheia de privilégios. Ele foi adotado pela filha do homem mais poderoso do planeta naquele momento que eles estavam vivendo. Ele cresceu dentro do palácio de Faraó. Moisés, ele teve tudo o que ele precisava, ele teve tudo aquilo que ele poderia ter à sua disposição. Tanto é que Estevão, lá em Atos 7, no versículo 22, antes dele ser apedrejado, ele diz que Moisés ele foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Moisés ele teve a melhor vida possível, ele teve a melhor educação possível, ele vivia num lar rico, uma criança cheia de privilégios. Só que ele sabia, ele entendia a sua herança hebraica. De alguma forma, a Bíblia não vai dizer com detalhes sobre isso, mas ele sabia. Talvez a filha de Faraó tenha falado com ele ainda quando ele era criança, tenha explicado para ele de onde ele tinha vindo, que ele não era realmente um egípcio, mas de alguma forma ele sabia. E essa era uma situação difícil para Moisés, porque mesmo ele sendo uma criança que cresceu cheia de privilégios, o coração dele ainda doía quando ele via o seu próprio povo, o povo hebreu, sendo maltratado como escravo. E nós vamos ver que isso doía tanto que ele acabou matando um egípcio, quando esse egípcio estava maltratando um hebreu. E então, depois de matar esse homem, ele esconde o corpo daquele homem na areia, e ele pensava que ninguém tinha visto aquilo que ele tinha feito. Mas as pessoas que viram começaram a espalhar aquela notícia por todos os lugares. E então ele se vê obrigado a fugir para Midian. E é lá no deserto de Midian que ele vai passar 40 anos na escola de Deus. Foi lá que Deus transformou Moisés no grande libertador. Ele preparou Moisés para que pudesse libertar o povo hebreu do Egito. E o que eu acho mais interessante, o que eu admiro mais aqui em Moisés é que, embora ele tivesse todos esses privilégios à disposição dele, ele não via todas aquelas coisas como sendo maior ou muito mais importante no presente dele
do que o que seria, o que ele sabia no coração dele que seria Cristo no futuro. Ele estava disposto a sofrer, a ser maltratado, a ser desonrado no presente pelo amor de Cristo no futuro. Moisés, ele entendeu a ideia de Messias, porque ele até fala sobre a vinda de um outro profeta que seria como ele. Ele entendeu todas essas coisas intuitivamente. E Deus, pelo próprio Espírito dele, colocou essas coisas dentro do coração de Moisés. Então Moisés, ele se negou às coisas desse mundo, ele se negou aos prazeres desse mundo simplesmente porque ele tinha algo melhor em vista. Ele estava com seus olhos fixos na recompensa maior, que era Cristo. E isso nos mostra que quando nós precisamos fazer uma decisão entre os prazeres desse mundo, os prazeres da carne e a recompensa que nós temos no Senhor, nós sempre devemos escolher pelo Senhor. Muitas vezes a fé ela pode parecer uma coisa muito tola, pode parecer uma coisa muito boba para outras pessoas. Mas eu quero te dizer que nós devemos confiar em Deus. Nós precisamos confiar nas promessas de Deus, assim como Moisés e assim como o povo de Israel fez. E então os próximos nomes que nós vamos ver aqui na lista são os nomes de Gideão, Baraque, Sansão e Jefité. E o que tem de tão especial sobre essas pessoas? Esses homens, eles foram homens que foram levantados por Deus como juízes, como líderes para guiar o povo de Israel, em um tempo onde eles estavam passando por uma opressão estrangeira muito grande. O autor da carta aos Hebreus fez questão de colocar cada uma dessas pessoas, porque existia um propósito muito profundo para aquela igreja primitiva e para todos os destinatários daquela carta, principalmente o povo hebreu. Então nós vemos que os juízes eles foram figuras poderosas que foram usadas por Deus para libertar o povo dos seus inimigos. Gideão ele é um grande exemplo disso. Ele foi chamado por Deus enquanto ele ainda estava escondido dos inimigos. E mesmo com uma fé vacilante, mesmo com uma fé fraquejante, ele obedeceu e viu a poderosa mão de Deus trazendo a vitória para o seu povo. Nós temos também o exemplo de Baraque. Inicialmente Baraque ele não quis ir para a batalha sem Débora. E isso mostra o quê? Mostra que até mesmo os grandes líderes, eles precisam de fé e coragem para seguir a determinação, a orientação que Deus nos dá. E então nós vemos o exemplo de Sansão, que apesar de todas as suas falhas, apesar de todos os seus erros, ele foi usado por Deus para derrotar os filisteus. E isso mostra para mim e para você que Deus pode usar até o mais imperfeito de todos os homens para cumprir o seu propósito. E o próximo na nossa lista é Jefité. Jefité ele nasceu numa origem muito humilde e mesmo assim ele liderou Israel com muita coragem e fé. E as decisões dele muitas vezes foram equivocadas, mas mesmo assim ele foi usado por Deus. Então qual que é o objetivo aqui do escritor da carta aos Hebreus quando ele menciona todos esses heróis da fé? Ele faz isso para nos mostrar a realidade da vida daquele povo, naquela igreja primitiva, como eles sofriam perseguições, como eles enfrentavam as opressões. O povo de Israel teve que enfrentar inimigos poderosíssimos durante aquele período dos juízes. E agora os cristãos, aqui dessa época onde o livro de Hebreus está sendo escrito, eles estavam enfrentando também intensas perseguições por causa da fé que eles tinham em Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, quando nós olhamos para todos esses exemplos, nós precisamos ser encorajados a permanecermos firmes em Deus, permanecermos fiéis em Deus, nas promessas de Deus. Porque esses heróis da fé, eles são um lembrete poderoso para mim e para você, de que independente das nossas circunstâncias, nós devemos continuar confiando em Deus e na sua palavra. Porque cada um desses exemplos, eles nos mostram que a verdadeira fé, ela não é apenas acreditar nas promessas de Deus, mas é também viver de acordo com essas promessas, mesmo que para viver dessa forma, nós precisamos passar por grandes desafios na nossa vida. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com essa lição de número 11, com essa lição de hoje. E nós nos vemos no próximo vídeo.